Depois de um louvor desse, não tem ninguém dormindo mais, não. Chegar no final do ano de madrugada com esse gás todo. É, Ó, a madrugada com Deus mesmo. é verdade. Gi, pode fazer a oração inicial. Bom dia! Quero convidar todos. Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Vamos entregar esse momento para o Senhor. Nós acordamos, né? É, tão sacrificante, né? Acordar esse horário, o horário do melhor sono. E vamos entregar o nosso melhor ao Senhor nesse momento. Vamos lá, feche seus olhos. Pai, muito obrigada, Pai, por mais esse encontro na madrugada, Pai. Muito obrigada por todas as pessoas aqui presentes, Pai. Estamos com sede da sua presença, Pai. Muito obrigada por isso. Abençoa também, Pai, as pessoas que vão ver esse encontro gravado, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse encontro, o mais importante dos convidados. Pai, muito obrigada pela vida da Josenira, que vai nos trazer hoje uma palavra, que ela seja a boca certa para o ouvido certo, Pai. Tira todas as distrações que possam nos impedir, Pai, de prestar atenção, de receber o que o Senhor tem para cada um. Tira o sono, o cansaço, todas as distrações, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós convidamos, né? É uma honra, Josenira, que está aqui com a gente todos os encontros, para trazer uma palavra para nós. Pode ficar à vontade, Josenira. Qualquer coisa é só chamar aqui. Bom dia, pessoal. Esse bom dia, bem alegre aí desse louvor, nos dá um ânimo, né, para começar esse dia. E assim, foi uma honra para mim, Gislene, o convite de fazer trazer essa palavra hoje, né? E estamos chegando, né, no final do ano, véspera de Natal. Então, por que não falarmos, então, do nascimento de Jesus, né? Então, vamos falar sobre o Natal. E, às vezes, as pessoas, não sei, assim, do grupo aqui, se tiverem alguma dificuldade também para falar, porque, assim, todos nós temos, eu tenho muita dificuldade para falar. E aí, o que a gente faz? Anota tudo no caderno. E à medida que a gente vai falando, a gente vai olhando, porque a pessoa fala, mas eu não vou conseguir falar aquilo tudo, quando você chama alguém, né? Fala, não, gente, não tem problema olhar, aqui ninguém é teólogo, aqui ninguém é pastor, ninguém domina, assim, essa área. Então, tem problema olhar? Não, para você ter uma sequência, para você não perder os tópicos que você quer falar. Então, é importante, sim, mas eu vou ficar lendo, não é vergonha, é só para você lembrar os seus tópicos, né? Então, por isso que vocês vão me olhar, vão viver de vez em quando olhando no caderno, e é isso mesmo, cada um que vier, fique à vontade para fazer isso, né? E, como a gente está na véspera do Natal, então vamos falar do Natal, vamos falar da alegria do Natal. O Natal com o Natal vem um monte de questionamento. Qual é o mistério de celebrar o Natal? Por que se celebra o Natal? Por que vocês necessitam de reunir no Natal? Porque nós, né, necessitamos de reunir no Natal. Qual que é esse segredo do Natal? Por que temos essa alegria no Natal? Então, são tantas perguntas, né, que às vezes as pessoas fazem e muita gente não sabe nem responder, porque Natal não é apenas acharmos que celebrar o Natal é juntar as famílias, fazer uma ceia bonita, uma mesa farta, trocas de presentes, né, aqueles presentes bonitos,
com papel maravilhoso, com laços bonitos, aquela troca de presente, aquela energia, agradecer a Deus pela chegada, né, do dia da festa do Natal, aquela preocupação em comprar roupa para o Natal, em comprar o presente, em arrumar a casa para o Natal, arrumar o corpo, às vezes, quer cortar cabelo, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Então, nós temos que saber que o Natal, o que é o Natal? O que é que nós estamos celebrando nessa época? Que é o nascimento de Jesus. Então, a gente precisa falar mais desse Jesus maravilhoso, desse Pai Celestial que mandou o Filho dele, único, para nascer no meio de nós, nascer como uma criança no meio de nós. Então, Natal, a gente precisa sair desse automático. Está chegando o Natal, vamos fazer compra de presente. Então, a gente sair desse automático e refletir mais, né, sobre esse Natal, essa troca de presentes apenas. Então, eu vou ler uma passagem de Mateus, no livro de Mateus. Se alguém tiver com a Bíblia aí, alguém quiser ler, em Mateus 1, peguei um trecho de Mateus 1, de 18 a 24, de 18 a 25. 18 a 25. Então, eu vou lendo aqui. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, ela foi encontrada grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado no meio do profeta, por meio do profeta. Eis que a virgem vai engravidar e dar à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e acolheu sua esposa, e não teve relações com ela, até que ela deu à luz ao filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Então, José teve a revelação de que esse filho era um filho do Espírito Santo, e que esse filho era para ser colocado esse nome de Jesus. Então, esse nome, ele veio já escolhido por Deus. Não foi humanos que escolhiam esse nome. Um anjo revelou a José que essa criança chamaria Jesus, e que, traduzido esse nome, Jesus, significa Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Então, essa criança, chamada Jesus, ela veio para nos salvar. É a salvação do mundo. Então, a gente precisa aprender a repensar e pronunciar melhor essa palavra, Jesus. Temos que ter muita fé nesse Jesus e ter muita
propriedade quando a gente fala nesse Jesus encantador, nesse Jesus de misericórdia, nesse Jesus que é uma doçura, que é o Deus vivo, encarnado. Quando Jesus nasceu, o povo lá da região, tudo que fazia, eles faziam em nome de Jesus, eles se reuniam em nome de Jesus, eles faziam orações em nome de Jesus. Então, Jesus era um sinal da humanidade, tinha que estar ali naquela nação, em tudo que faziam, o Jesus estava ali. Então, nós devemos falar, eu creio nesse Jesus, que ele é o Filho do Altíssimo, ele veio pelo Espírito Santo, ele é o Filho do Altíssimo, ele é o Deus conosco. E quando eu falo Deus conosco, por que, Emmanuel? Porque Deus conosco, Deus agora está conosco, nunca mais estaremos sozinhos, porque Deus está conosco. Então, que venham os desafios, as tempestades, as alegrias, Deus está conosco, sempre. E quando eu digo Deus está conosco, ele não está comigo, ele está conosco, com todos. E quando ele está conosco, isso significa que nós não somos mais solitários. Nós somos daqui para frente solidários. Pensar mais no nosso semelhante, porque não estamos sozinhos. Se o nosso semelhante está com dificuldade, quanto à sua fé, quanto a pronunciar esse nome, que tem gente que você fala, em quem que você professa? A fé de Jesus. Jesus, fala Jesus de cabeça baixa, fala Jesus com a voz fraca. Não, nós temos que ter propriedade para falar esse nome, Jesus, um nome abençoado, um nome doce. Quanto mais a gente fala esse nome Jesus, fala Jesus, e termina com um sorriso na boca, né? Por isso que fala, sorria, Jesus te ama, ele está conosco. Então, por causa desse Jesus, que é o Deus conosco, esse Deus, ele era tão grande lá no céu, que ele veio reduzindo até chegar num ventre de uma mulher e gerar uma criança, e essa criança nascer. Por que que Deus chegou em forma de criança? Né? Então, quando nós colocamos lá, na foto, né, Gi, uma criança abrindo um presente, porque Deus veio como uma criança, veio na inocência de uma criança. Isso que para nós, é ficar pensando assim, se ele viesse, a gente ficava esperando que o Filho de Deus viesse como um homem grande, poderoso, talvez um príncipe montado num cavalo, ou que ele chegasse montado aí numa cabine dupla. Não, veio aquele menino, uma criança. Então, esse Jesus, ele veio de uma promessa. Ele é o único. E ele veio para quê? Para nos curar, para nos perdoar, para nos amar, com aquela singeleza e aquela inocência de uma criança. E o que nós podemos esperar desse Jesus? Que ele é o único que é a nossa salvação. Ele é o único que é a nossa esperança da vida eterna. É o único para a justiça que nós recorremos. Ele é a única pessoa que vai nos conduzir ao Pai. Por quê? Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão ele. E a gente, às vezes, fica com medo de chegar nesse Pai. Então, pegue a mão do Pai e ande com ele. Comece a crescer junto com esse Jesus pequeno. Jesus veio, a partir de agora, não estamos mais sozinhos. Nós somos o porta-voz dele. E ele quer que a gente seja testemunho dele aqui na Terra, que a gente leva ele adiante.
para os que estão tristes, para os que estão magoados, para os que estão desesperados, né? Nós precisamos levar esse Jesus para o nosso semelhante e para trazer para nós mesmos, para trazer para dentro de nós. Então, a vinda de Deus, nós não estamos mais sozinhos. Nós estamos com Ele. É alguém que caminha conosco. Deus veio encarnado. Então, ele veio na forma de uma criança porque ele quis transmitir ternura. Esse pai de misericórdia, ele agora é um pai de ternura, é uma criança. A gente vê Jesus com essa ternura de uma criança. E uma criança, quando você chega perto de uma criança, essa criança procura olhar nos nossos olhos. E ela espera que a gente faça o que com ela? Que a gente faça ela sorrir. Vocês já observaram que sempre que a gente chega perto de uma criança, ela quer fazer alguma coisa para a gente sorrir, e ela gosta que a gente sorria para ela. Então, Jesus quis vir nessa forma de criança para a gente olhar para ele e sorrir. E a gente pode, quando olha para essa criança, tanto sorrir, fazer essa criança sorrir, ou podemos fazer essa criança chorar. Isso vai depender de nós. Se nós temos um Jesus muito grande dentro de nós, quando a gente vê uma criança, a gente vai fazer essa criança sorrir e não vai fazer ela chorar. Quando a gente pega o livro de Lucas, tem uma passagem lá no livro de Lucas que fala assim: os anjos chegaram aos pastores e falam com eles: não temas, hoje nós viemos anunciar com grande alegria que nasceu o Salvador para vocês. Então, é uma grande alegria, nasceu aquela luz, veio trazer a notícia para as pessoas, que ali tinha nascido o Salvador do mundo, que ele veio para salvar a todos nós, que era um motivo de alegria. Alegrai-vos, não tenha medo, o Salvador nasceu. E os pastores tiveram medo daquela luz, quando viram aquela luz, aquele clarão, eles tiveram medo e preferiram ficar nas trevas, porque quiseram ficar na escuridão, porque quando Jesus vem com essa luz, às vezes a gente fica com medo da luz, porque a luz é claridade. Na claridade, eu tenho que me expor, eu tenho que ser transparente, as pessoas vão me enxergar do jeito que eu sou. Então, às vezes, eu quero ficar com muita coisa escondida. Então, quando a gente fica com muita coisa escondida, o que nós estamos fazendo? Preferindo ficar nas trevas, ficar na escuridão. Mas só que nós temos um Deus conosco. E nós temos que ser a luz do mundo, né? Jesus veio para ser a luz do mundo. Nós temos que levar a luz nas trevas. É levar a luz para quem está com esse lado escondido, com suas tristezas, com as suas mágoas, com seus rancores, com as suas angústias. Então, acaba que ficando com essa parte escura dentro dela. E Jesus veio para morar em nosso coração. Então, esse coração tem que estar limpo, porque o nosso coração não é lugar, não é depósito de colocar sujeira, tristezas, mágoas, porque eu estou com Jesus lá dentro. Como que eu vou deixar Jesus lá dentro, no meio desse monte de coisa ruim? Eu não posso. Então, vamos preparar a casa para limpar a casa para o Natal? Vamos preparar nosso corpo para o Natal? Ah, vou emagrecer, vou cortar cabelo, vou fazer isso. Vamos limpar o coração, né? A gente, né, nós já falamos aqui outras vezes, a gente lava tanto o nosso corpo, todo dia a gente lava o nosso corpo, lava nosso cabelo, lava nossos pés, lava os dentes, lavamos até o bumbum todo dia. Mas e o coração? Nós estamos lavando o coração? Nós temos que lavar esse coração todo dia. Lavar o coração é o quê? Dormir com ele limpinho,
é tirar essas coisas para não ficar lá dentro com Jesus. Jesus não fica satisfeito com esse monte de coisa lá, não. Pois ele veio para nos salvar, para nos dar segurança, nos dar alegria. E por que que nós estamos assim? Ah, por causa dos desafios que a gente encontra no dia a dia, nas adversidades, mas isso faz parte. Jesus falou que quem quiser me seguir, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser me seguir, que venha, mas não vai ser um caminho de glamour, vai ser um caminho de servidão. Então, independente, porque quando Jesus chama a gente para fazer uma coisa, a gente fala assim, eu vou pensar, eu vou ver, depois disso eu faço, depois do Natal, ou depois que sair esse emprego, ou depois, a gente sempre acha um sim, ou sempre acha um depois. E nós temos que estar pronto para o chamado dele, assim como Maria se pôs pronta quando o anjo veio anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Ela simplesmente obedeceu, ela não tinha a mínima condição, ainda não tinha nem se desposado com José, e mesmo assim, ela só perguntou como isso vai acontecer. Mas eis-me aqui, faça em mim segundo a tua vontade. Então, assim, um ato de obediência. Essa obediência que a gente tem que ter a Deus é na hora que ele pedir, é na hora que ele mandar, a gente obedecer, não ficar esperando sim ou depois. José foi outro que obedeceu. José, pega a sua mulher e vá para o Egito. Como assim? José não tinha carro, não tinha nada, José acho que não tinha nem um camelo. E foi para o Egito com a mulher grávida. Simplesmente obedeceu. Depois chegou lá, José, volta para tal lugar. José simplesmente obedeceu. Então, na Bíblia, você encontra essas passagens, tudo de obediência. Ele manda, vai. E José obedeceu. E Maria, José e Maria, com quase nos dias de ganhar esse neném, e bate numa porta, não tinha lugar, bate no outro, não tinha vaga. Não tinha lugar, o menino estava quase nascendo. E batia de porta em porta, não tem lugar. Você imagina essa mulher com um barrigão montada em cima de um jegue. Não era nem um cavalo de raça, não, em cima de um jegue. E andou muitas horas, muitos quilômetros. Você imagina sacudindo em cima de um jegue. E chegar e bater numa porta, não posso, bater na outra, está cheio, está cheio. Então, quantas vezes Jesus bate na nossa porta, querendo entrar no nosso coração, e a gente fala assim, não, agora não dá, agora eu estou cheio, agora eu estou com muita coisa, agora eu não posso, agora eu estou com muitas visitas, eu não posso. Será que a gente não está, quando ele está batendo na nossa porta, pedindo para entrar, nós não estamos fechando também? Assim como Maria encontrou um monte de não para ela ter o filho dela, a ponto dela ir para um estábulo e numa manjedoura foi acolhida. E quando os reis magos ficaram sabendo e foram visitar Jesus, levaram presentes. E chegaram lá e encontraram Jesus numa manjedoura, enroladinho nos pedacinhos de pano. Não acharam Jesus num berço de ouro ou num berço chique, ou enrolados em lençóis egípcios, 400 fios. Não, encontrou nos paninhos lá, simples, humilde, porque era essa a mensagem que ele queria. Que a gente começasse com ele de pequeno e fosse crescendo com ele. Então, Jesus veio um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto. E que Deus quer com a gente, mostrar isso com a gente, que a gente tem que pegar a nossa fé desde lá do início, desde lá do nascimento de Jesus, pegar ele, de ir com a nossa fé, fazer isso com a nossa fé, e crescendo essa nossa fé, e nos tornando uma fé adulta, e ir deixando a nossa fé infantil, de ficar no raso, de fazer as coisas só quando a gente quer, de ir à igreja uma vez na semana, e tá bom, eu já faço minha obrigação, eu vou à igreja uma vez na semana,
como se Jesus fosse um bezetacil que tivesse um efeito duradouro. Eu fui uma semana, já fui uma vez, estou uma semana já com a proteção. Então, é todo dia. É uma fé que ela passa por um processo de crescimento, de maturidade. Então, nós precisamos ter essa maturidade espiritual, que é o que vem acontecendo comigo, desde que eu comecei a acompanhar esse QGR, né? Isso foi para mim uma caminhada, um amadurecimento da minha parte espiritual. A gente vai deixando aquela parte nossa infantil de achar que qualquer coisa tá bom. Não, nós temos que aprofundar mais. E esses convites para falar, Gi, nos enche tanto de alegria, de esperança, é tão bom. A gente vai ler, a gente vai entender. Para mim, isso foi muito bom, porque acabou que eu não estava esse ano muito animada para Natal, com problemas que teve, então eu estava muito desanimada para o Natal. E assim, do nada, veio, quando você me chamou, eu falei assim, gente, o que eu vou falar? Vou falar a alegria do Natal. Eu nem estava com esse espírito de alegria do Natal, e vem o Espírito Santo, fala da alegria do Natal, que não é só aquela troca de presente, não é só reunião de pessoas, é para a gente comemorar, celebrar esse nascimento de Jesus, esse nascimento dentro de nós, é renovar esse nascimento. Esse nascimento vai para o ano inteiro e ele vai crescendo. Essa criança, esse menino, esse adolescente, ele está crescendo. E a gente vai fazer isso durante o ano, crescer com ele. Então, é essa alegria. O que é Natal? É essa alegria dentro de nós, de saber que Jesus é conosco, nós não estamos sozinhos, e que na nossa caminhada, na caminhada de fé, né, nós precisamos nos aproximar cada vez mais desse Deus menino. A gente não pode ter medo de Deus quando a gente faz uma coisa errada, ou está triste, ou está com um monte de coisinhas que Deus não gosta. Nós temos que aproveitar a luz dele, aproximar mais dele, pegar na mão dele, na mão de pai. Assim como uma criança pega na mão do pai para caminhar, a criança caminha tão tranquila quando ela pega na mão do pai para andar. Nós temos que seguir esse exemplo, né? Sermos pequenos, como Jesus foi e pegou na mão do pai, e Jesus fez tudo para obedecer o pai, passou por tantas tristezas, tantas angústias, tanto sofrimento, tanto desafio, mas ele estava segurando na mão do pai, por isso ele foi forte, ele só obedecia, mesmo às vezes não concordando, mas ele obedecia. E nós temos que ser toda a vida assim, bonzinho? Não, nós temos que ser obedientes. Bonzinhos nem sempre. Papai do céu não é bonzinho o tempo inteiro conosco, não. Ele gosta de disciplina, ele gosta de obediência, e às vezes ele é bravo. Jesus também mostrou isso, que tem hora que ele é muito bravo. Tanto que quando ele chegou na casa de Deus e viu a casa dele transformado num comércio, o que ele fez? Ele não falou, gente, por favor, isso aqui é a casa de Deus, vocês não podem. Não, ele subiu uma ira nele, ele mostrou tanto que ele é bravo. O que ele fez? A adrenalina dele veio toda para as mãos e ele saiu derrubando aqueles trem tudo, jogou tudo fora e quebrando, mostrou a ira dele. E tem hora que a gente tem que mostrar nossa ira em nome de Jesus. Quando a gente fizer isso, para obedecer o Pai, em nome de Jesus. E o pessoal falando, você está quebrando isso aqui? Ele falou, não tem problema não, eu vou quebrar tudo isso, mas eu vou reconstruir tudo isso em 3 dias. E o pessoal riu dele, falou, imagina, levaram séculos para construir isso, você vai construir com 3 dias? Ele falou, mas com 3 dias eu vou construir isso tudo. Que ele queria dizer, ele ia morrer, ia construir o corpo de Jesus, ia voltar em 3 dias. E ele destruiu tudo lá, e realmente em 3 dias estava tudo pronto, porque ele voltou.
no terceiro dia. E esse Jesus vai voltar. Nós temos que estar pronto, né? Nós temos que estar com ele. Então, esse mistério de Jesus, que Jesus, ele é um mistério insondável. E ele veio, ele é o pão da vida. E esse Deus, ele veio em forma de criança, o pão da vida amamentou em uma mulher. Se ele é o pão da vida, ele não precisava de alimento. Mas o que ele fez? Ele se alimentou de uma mulher para saber o que era o pão da vida, precisava saber o que era fome. Então, o pão da vida precisava passar pela fome para servir esse pão. No deserto, ele passou pela fome. Ele veio como fonte. Ele é a fonte de água viva, mas ele é uma fonte que precisou ter sede. Quando ele estava naquele poço, lá em Samaria, né, que veio aquela samaritana, era meio-dia, ele estava com sede, e falou, mulher, dá-me água para beber, pois tenho sede. Então, ele veio para sentir sede. Ele, que era a fonte de água viva, então ele veio para o pão, porque precisava sentir a fome, ele veio uma fonte que precisava ter sede, ele veio como luz, porque precisava chegar até a escuridão e saber como que é na escuridão, e veio para caminhar, para sentir o cansaço da caminhada. Quantas vezes no cansaço da caminhada a gente desiste, né? Quantas vezes no deserto, na caminhada dele, ele foi tentado para ver se desistia. Então, é nessa hora que a gente tem que lembrar, Deus está comigo, Deus está conosco, Jesus veio para estar conosco. Então, ele é alguém que caminha conosco. Nunca mais estaremos sozinhos, desde que ele veio. A qualquer hora do dia, 24 horas do dia, 7 dias na semana, 12 meses no ano, ele está conosco, é Deus conosco. Não podemos esquecer disso nem um minuto. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Então, essa festa, né, de Natal é uma festa que a gente tem que lembrar que ela é a festa da ternura de alguém que nasceu, que Deus, ele se fez pequeno como menino para que a gente pudesse chegar mais perto dele. Se ele fosse muito grande, um homem grande, muito poderoso, nem todas as pessoas teriam acesso de chegar perto dele. Por isso que ele veio como uma criança, né? Para mostrar, nós temos que chegar perto dele para mostrar para ele a nossa fragilidade, a nossa pequenez diante da grandeza desse Deus. Então, a gente tem que sempre repensar nesse Natal, nessa doçura de Jesus, nessa ternura. Então, sempre essa palavra Jesus, né, a gente tem que pronunciar, sempre lembrando de ternura, que ele trocou as misérias dele pela ternura, para a gente chegar mais perto dele. Então, ele é o Pai que veio para nos revelar que ele veio de um verbo encarnado. E qual que é a chave dessa alegria do Natal, desse Deus conosco? Então, a chave é essa, é Deus conosco. Por isso, nós não temos que estar tristes, porque muitas pessoas falam assim, mas eu não gosto de Natal, porque perdi pessoas importantes nessa época, porque perdi um emprego, perdeu coisas, perdeu pessoas, está sempre com alguma coisa que marcou, às vezes, nessa época do Natal. Então, ela acha o Natal uma coisa triste, não quer se juntar aos outros, não quer celebrar o Natal. Então, a chave é essa, nós não estamos indo para Natal, né, em festa, só para trocas de presente, não. A gente está indo para relembrar
para se preparar para receber esse Deus vivo, essa criança que está nascendo em nós, como ela nasceu em Maria, e como ele nasceu em Maria, ele nasceu em nós, ele veio para ficar conosco. Então, a chave é essa, é a chave da alegria, é essa, é lembrar sempre que o Emanuel, Jesus, é Deus conosco. Então, e o que a gente vai preparar esse ano, no Natal? A gente preocupa em comprar presente para o fulano, para o ciclano. A pergunta que eu deixo aqui é: o que nós compramos para dar de presente para Jesus nesse Natal? Jesus que é um presente. Ele nos presenteia o dia inteiro com a sua presença. E nós? O que nós estamos preparando para levar de presente para ele no Natal? Assim como os reis magos levaram mirra, incenso, ouro, nós vamos levar o quê? O que você está preparando? O seu abraço, a sua alegria, o seu amor, a sua humildade, a sua pequenez, a sua vontade de pegar na mão dele, caminhar com ele, colocar nos pés dele as minhas tristezas, as minhas angústias, os meus pecadinhos de estimação, tudo aquilo que eu tirei lá de dentro do coração para deixar espaço para ele entrar, eu vou colocar agora nos pés da cruz. Eu quero levar para ele o meu amor. O que eu estou preparando para dar de presente para ele? Que ele está lá esperando esse presente nosso. Nós temos 5 maneiras. Nós temos 5 maneiras de adorar esse Senhor, esse Deus, esse menino. Nós temos a primeira maneira de adorar esse Deus é através da oração. Oração, fazendo oração. Então, oração é orar. Orar significa oração, orar é falar pela boca. Oros, boca, orar. Coração, o que vem do coração. Orar é falar palavras que estão no coração. É você exteriorizar palavras do coração através da boca. Então, isso é uma oração. Então, podemos adorar com orações, nós podemos adorar com contemplação, segundo maneira, com contemplação, contemplando tudo que Deus fez de maravilhoso para nós, porque Ele fez e faz maravilhas. Ele fez os mares, os rios, as cachoeiras, os ventos, as estrelas, a terra, as árvores, os animais que caminham na terra, os animais do mar, os animais do ar. Então, tanta coisa maravilhosa ele fez para a gente contemplar a natureza, porque ele está presente em tudo isso. E às vezes no dia a dia, na nossa correria, a correria atrás do tempo, né? Como diz lá em Eclesiastes, que é pura ilusão você caminhar atrás do tempo, e às vezes você não para contemplar as belezas, as maravilhas que ele fez para nós. Quantas vezes a gente passa na rua andando tão depressa que você não observa uma planta, uma árvore que está cheia de flor. Então, a contemplação, a oração, a contemplação, que mais? A partilha também é uma maneira, compartilhar o que temos, com o que está sobrando em nós, para compartilhar com o outro. Está sobrando abraço em nós, está sobrando sorriso em nós, está sobrando palavras, está sobrando motivo de testemunho para o nosso semelhante. O que nós podemos partilhar? Não só coisas materiais, nós podemos partilhar também coisas materiais. Nós podemos dividir um pouco do que temos com o outro que nada tem, ou um pouco meu com um pouco do outro,
soma uma quantidade que pode ajudar um terceiro que nem aquele pouco tem. Então, a partilha, a compartilhar, é partilhar com os nossos semelhantes, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama, e mesmo com aquelas que a gente ainda não ama. Então, vamos atrás dessas que a gente não ama ainda, e vamos compartilhar com ela o nosso amor, o nosso perdão. Qual a outra maneira? Jejuar. Jejuar. Falamos da oração, da contemplação, da compartilhar e do jejuar. Jejuar é um jejum devocional. Jejuar quer dizer escarnificar o corpo. Não é falar, vou ficar uma semana sem comer carne, mas come um monte de outras delícias, se empaturra de outras coisas. Isso não é jejuar. Jejuar é passar pela necessidade de comer alguma coisa ou de fazer alguma coisa que seu corpo gosta muito de fazer, ou até que a sua alma gosta muito de fazer. Então, eu tenho que fazer aquilo que é para quê? Para escarnificar o meu corpo, para enfraquecer o meu corpo. Jejuar é deixar de ouvir as vozes externas, o que chega através do meu ouvido, dos meus olhos, da boca de outras pessoas. Eu vou jejuar disso, porque eu quero me trancar por um período de 1 hora, de um dia, de 2 dias, ou de uma semana. Eu quero me privar de fazer essas coisas para me purificar, porque quando eu enfraqueço a minha carne, eu fortaleço o meu espírito, eu chego mais perto de Jesus, que eu quero ficar mais perto dele. Então, eu preciso fortalecer mais o meu espírito, eu preciso chegar mais perto dele, e às vezes eu preciso enfraquecer a minha carne, para poder ouvir as vozes que vêm do espírito. Porque as vozes dos humanos, do mundo, elas às vezes me abafam e não me deixam abrir para o mundo espiritual, para o Espírito Santo que está toda hora cutucando a gente e a gente agarrado, preso a coisas materiais. Então, o jejum também é uma maneira de adoração ao Deus vivo. E o quinto? Nós ainda temos um quinto, eu coloquei 5, mas se alguém tiver mais, vamos colocar aqui hoje também. O quinto seria o quê? Relacionamentos. Nós podemos adorar a Deus através dos relacionamentos, como tratar as pessoas, como relacionar com elas, com um bom dia, uma boa tarde, um obrigado, um por favor, uma gentileza, um agrado, você faz uma coisa gostosa na sua casa, lembra de alguém e leva para alguém. Então, é aquele amor, é aquela... você chega no trabalho, às vezes você tem colegas de trabalho que está com alguma dificuldade em alguma coisa, às vezes o que a gente faz? Dá um zoom naquilo para poder ver o que ela está fazendo de errado, para comentar com as outras pessoas, para rir daquilo que ela está fazendo, ao invés de a gente dar um zoom quando alguém está fazendo alguma coisa. Se ela estiver fazendo uma coisa boa, vamos copiar dela, vamos modelar e vamos fazer também. E se ela estiver fazendo alguma coisa que aos nossos olhos não está correto, vamos chamar ela depois, no particular, não na hora que ela está fazendo, mas vamos chamar ela no particular e vamos falar, fulana, se a gente fizer assim, eu costumo fazer assim nessa situação, fulana também faz assim, costuma dar um resultado melhor. O que você acha de fazer assim? Então, é ajudar as pessoas que estão conosco, um filho, um marido, uma esposa, um colega de trabalho, até um patrão, às vezes, que às vezes um patrão, ele pode, às vezes, ser rústico, ser dramático, murmurento em algumas horas. Às vezes, a gente tem que, quem sabe, chegar de alguma maneira perto dele e falar, eu já passei por alguma situação assim, que eu agi assim e deu um resultado bom. Então, isso é uma maneira de relacionamentos
de manter esse Deus conosco, ativar o Deus conosco que está no outro. Então, é uma maneira de fazer o outro despertar, cutucar o espírito dele, para o Espírito Santo atuar nele também. Então, as 5 maneiras aqui de adorar o Senhor seria essa: a oração, a contemplação, compartilhar, jejuar e os relacionamentos. Agora, eu já vou partir para a oração e depois eu quero ouvir de vocês. O que vocês estão preparando para dar de presente para Jesus? Mais algumas maneiras que a gente possa, né, ter para fazer essa adoração ao Senhor, a pegar esse menino, né, e caminhar com esse menino e fazer a nossa maturidade espiritual. Então, que o Espírito Santo nos conduza a nossa vida o tempo todo. Então, eu vou fazer uma oração agora, tá, Gi? Menino Jesus, acenda em nós o coração, no nosso coração, a compaixão, o amor, a misericórdia e, principalmente, a paz que o Senhor veio trazer ao mundo. Estamos agora nesse diante, Jesus, diante da sua manjedoura, com os reis magos, e vamos oferecer o nosso presente para ti, o nosso verdadeiro amor. Nós te pedimos, Pai, pelas famílias que hoje se encontram divididas, pelos nossos familiares, pelos nossos pais, avós, tios, parentes, amigos, das pessoas que estão na nossa madrugada, essa hora, te louvando, te agradecendo, te bendizendo, querendo pegar na tua mão e te agradecendo por o Senhor estar sempre mostrando essa maneira de começar desde o comecinho, desde pequenos, e crescer junto na fé. Olhe para teus filhos, Senhor, ouça nossas preces, cuide também de todos os que oram pela alegria do Natal no mundo inteiro. Obrigado por tudo, menino Jesus. Obrigado por mais esse Natal que vamos viver unidos na fé e no amor de Jesus. Eterno Pai, nós vos oferecemos para vossa, tudo que te oferecemos é pela vossa honra e glória e para a minha salvação, a minha humildade, a minha mortificação, a minha paciência, a minha caridade e todas as virtudes que o Jesus menino veio trazer para nós. Nós vos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lucilita. Palavra maravilhosa. É sempre bom, né, lembrar o verdadeiro significado do Natal, né? A gente fala tanto de Natal, Natal, aí você que você que é médica, eu lembro quando eu era criança, né? Eu ficava tão confuso quando minha mãe falava assim, aí eu não sei quem lá, fulano está fazendo um pré-natal. Mas é Natal, mamãe, é Natal. Na verdade, não era isso, né? Quando você fala de Natal, você está falando aí de nascimento, né? E como é bom lembrar aí o nascimento de Cristo, né? Eu até, você me falando aí sobre Jesus ter vindo como homem, né? Ter vindo para ter todos os sentimentos que nós sentimos. Eu peguei aqui um versículo, estava em João 1, vou ler o primeiro versículo, depois a gente pula para o 14. Fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E lá no versículo 14 fala, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, esse versículo que fala que o que ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, né? Então está falando ali que
justamente ele se fez carne para ter todos os sentimentos. Jesus, ele poderia ter vindo já como um homem adulto, formado, podia vir na sexta e já podia vir morrer na sexta, ressuscitar no domingo, aquela coisa toda. Não, ele teve que viver como nós, teve que ter todos os sentimentos como nós, para que a história dele pudesse fazer sentido para nós, né? Então, ele assumiu a nossa natureza, né? E o verbo se fez carne. E com o resultado do seu amor, né? Então, o verbo se fez carne. E aí, nesse versículo também mostra, né, que ele não veio para julgar, né? Ele, naquela época, o pessoal já julgava muito, então, por isso que se dividiu em Novo e Velho Testamento. Todo mundo via Deus ali como um carrasco que vinha e castigava e tal. E Jesus Cristo não veio para julgar, né? Ele veio para salvar, tanto que quando eu falo, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E o que é graça? A gente já estudou muito, a gente falou muito sobre graça, né? Que é o favor não merecido, né? E aí, para terminar aí, para contextualizar, né, esse versículo, né? Ele fala aí que e vimos a sua glória, né? E que glória é essa, né? Foi através dos seus milagres, né? Então, ele mostrou a sua glória através dos seus milagres, através dos seus ensinos. A gente tem lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 7, que fala que ele ensinava, inclusive, para doutores. E, obviamente, quando a gente fala de glória, através de sua morte e ressurreição, né? Então, a gente fala muito, é isso aí que você falou, a gente fala muito de Natal, como festa e tal, e presenteia tantas pessoas, mas o maior presente, a gente sabe que não foi necessariamente dia 25 de dezembro, essa é uma data escolhida para que pudesse trazer à memória, né, que por vezes tem sido lapidada, não lapidada, né, tem sido destruída ali, né, porque tentam encaixar a parte comercial, Papai Noel, aquela coisa toda, mas o nosso verdadeiro presente é Cristo, né, e hoje ele nos convida a cear com ele, né, a estar com ele, né, e a gente não pode se apresentar com mão vazia. O que é que nós temos para trazer para ele como presente, como retribuição, né? Assim, palavra maravilhosa, é sempre bom e às vezes passa despercebido. A gente só lembra de Natal no Natal, né? A gente só lembra do nascimento de Cristo nessa época. E a gente tem que lembrar todos os dias, que Ele foi o nosso maior presente. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Eu achei bem interessante, bem assim, Deus veio porque o pão precisava passar fome. Ele é o pão da vida, mas precisava saber o que era fome, para saber nos nutrir na hora de fome, na fome da palavra dele, né? Às vezes, porque a fonte de águas vivas, que era ele, porque a fonte precisava ter sede, porque a luz precisava dormir, ter a hora também de descanso, porque o caminho, para que o caminho se cansasse da caminhada, né? Então, é um mistério insondável mesmo, esse Jesus na nossa vida. Josenira, palavra necessária, né? Necessária. Porque por vezes, né, nós esquecemos do verdadeiro significado do Natal, né? Ficamos tão envolvidos, né, com essa preparação toda. Ai, amigo secreto da família, amigo secreto na empresa, amigo secreto na igreja.
presentes, ceia, né, com a família, o cardápio, nos envolvemos tanto, né, com tudo isso, a arrumação da mesa e, por exemplo, o comércio, né, trabalhando até tarde, Valadares está até às 20 horas, com muito movimento, isso gera um cansaço físico, né, para as pessoas que estão ali, disponível para atender o público, e esquecemos, né, do verdadeiro significado. Vamos ali um dia após o outro e não paramos para pensar. Então, foi muito necessária, né, essa palavra. E na hora que você estava falando, eu me lembrei, né, numa certa ocasião na palavra, lá em João 6, versículo 67, fala assim: depois que muitas pessoas se recusaram a continuar caminhando com ele, Jesus perguntou aos 12 apóstolos: quereis vós também retirar-vos? Pedro respondeu: Senhor, para, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, assim, não é sobre, né, um Natal com amigo secreto, com presente, ceia, cardápio bonito. Não é sobre isso, né? É sobre a vida eterna, né? E a gente passa, assim, essa data tão eufórico e esquece, né, de agradecer, de entender, de agradecer de fato, entender mesmo que é sobre esse Jesus, né, que veio para nos dar não somente o que a gente está vivendo agora, mas é sobre realmente, né, a eternidade. Essa passagem aconteceu num momento que as pessoas estavam murmurando muito contra as palavras de Jesus, né? E ele não mudou o discurso dele para agradar ninguém, ele simplesmente continuou o discurso dele e acrescentou, né, até para os discípulos dele, né, se eles quisessem, eles poderiam se retirar, né, mas os discípulos dele entenderam o mistério, né, que não era sobre o que eles estavam vivendo naquele momento, era sobre a eternidade, sobre o futuro. E é isso que muitas vezes eu vejo assim, que falta em mim, acredito que falta nessa geração, né? A gente entender essa eternidade que ele nos promete na palavra, né? É muito forte, só ele tem a palavra de vida eterna, né? E aí eu me lembrei, você falando sobre o presente, né, que ele nos dá diariamente. Que lindo, não é verdade? Ele nos dá tudo diariamente, né? E a eternidade é um presente gratuito que ele nos deu. E muitas vezes a gente negligencia isso, muitas vezes a gente esquece, né, esse presente tão maravilhoso, né? Que isso aqui é tudo um momento, tudo momentâneo. É só a eternidade mesmo. E é o maior presente de todos, né? E talvez, né, não sei, você que está ouvindo aí, talvez você está terminando esse ano, né? Eu mesmo estava pensando sobre isso ontem, terminando esse ano um pouco frustrado, porque aí você pega aquela listinha ali do início do ano, aí você olha, poxa vida, né? Não fiz tudo que eu havia planejado, porque o início do ano é aquele momento, né, que a gente vai lá, faz aquela lista, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, aí você pega aquela lista agora, no final do ano, vai refletir em cima daquilo, talvez venha aí uma frustração, né? Talvez você não alcançou aquele sonho tão desejado, né? Mas eu creio que Jesus nos trouxe aqui nessa madrugada, e através da vida da Josenira, que nos trouxe essa palavra tão necessária, né? Para nos lembrar que é sobre a vida eterna. Se a gente está terminando esse ano entendendo que só Ele tem essa vida eterna, não importa se seu sonho da sua casa própria, do seu carro, talvez o seu emprego tão sonhado, não importa se isso não concretizou. Se você está terminando esse ano, se eu estou terminando esse ano na presença, entendendo que o maior presente que é esse acesso à vida eterna, então isso eu creio que é o suficiente, né? Então, muito obrigada, Josenira, por essa palavra. Falou muito ao meu coração, muito mesmo. Muito obrigada por estar disponível, né, para trazer sempre uma palavra para nós. Eu que agradeço aí, tá? E assim, para essas pessoas, né, que tem muita gente que fala assim, não, não gosto dessa época de Natal.
me remete a muita tristeza. Então, não gosto de comemorar, não gosto de celebrar. Então, assim, vamos mostrar para essas pessoas a magia do Natal, qual que é a alegria do Natal, que é isso, nós estamos lá, não é para, nós vamos, naquele momento, nós não estamos só encantados com as luzes da cidade, a cidade nossa de Valadares está maravilhosa, a iluminação de Natal está de tirar o chapéu, né? Está linda. Então, assim, não é, eu não estou com espírito nem de ir lá ver as luzes de Natal, não, é para ter o espírito de saber que é o lembrar dessa data, do nascimento de Jesus. Essa criança que nasceu é que nós temos que renovar, não viver isso de modo automático, e renovar esse nascimento dele dentro de nós, independente das coisas que aconteceram, das mágoas, das tristezas, dos momentos ruins que às vezes, né, triste, que às vezes lembra, né, tem muita gente que perde entes queridos, né, nessa época de Natal, mas lembrar que não é tudo, não é festa, né, você vai para celebrar esse nascimento, é para pegar na mão dele, é para caminhar com ele, é para pegar essa criança e aproveitar da ternura, da meiguice dessa criança que Jesus veio desde pequenininho para mostrar, para a gente começar a ver ele desde o começo, assim. Então, eu acho que se a gente se apegar a essa ideia do nascimento, acompanhar a maturidade espiritual, para quê? Caminhar para a vida eterna, né, do nascimento à vida eterna, esse processo. No meio do caminho, a gente vai ter perdas importantes, perdas materiais e perdas familiares, perdas emocionais, projetos que não fizemos, que fizemos e não deu conta de realizar, porque nós fazemos os planos, os projetos, mas é Deus que realiza. Então, se ele não realizou esse ano esses projetos, é porque não está no tempo dele. Está no nosso tempo, mas não está no tempo dele. Vai ser realizado mais para frente. Às vezes tinha outras prioridades que Deus queria que a gente realizasse. Então, quando a gente pega aquela listinha e fala, não consegui realizar isso, isso, aquilo, mas em compensação do outro lado, você vai ver assim, mas eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui aquilo. Você vai ver, às vezes são pequenas coisas que você conseguiu, mas foram várias. Às vezes você não conseguiu uma grande que você colocou, e às vezes a gente murmura o tempo inteiro porque não conseguiu aquela. Mas teve várias outras pequenas que, se eu somar aquela quantidade, vai dar um volume muito maior do que o outro, né? Então, é sempre pegar na mão dele e caminhar, caminhar. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa, algum comentário? Alguém tem mais alguma maneira de se adorar ao Senhor? Eu só coloquei 5 aqui. Certamente tem muitas outras maneiras de se adorar ao Senhor. Se alguém tiver e quiser falar. O pessoal está muito quietinho hoje, Josenira. Está todo mundo cansado, já preparando para o Natal, está todo mundo cansado. É isso aí. Aí nós vamos botar aquele louvor lá que diz para acordar esse povo, né? Esse povo de Deus. Isso É aí. verdade. Louvar o Senhor, porque a nossa alegria vem do Senhor, né? Nossa alegria é o Senhor. Coloca aqui, Josenira, o louvor, novamente. Podemos colocar para encerrar, né? A Gi já também já vamos para as considerações finais. Colocar aqui para todo mundo entrar nesse clima de quem é a nossa verdadeira alegria. Isso. Qual o motivo? Não, mas
a vide não floresça, mesmo que a vida traga dor, ainda assim eu cantarei, Senhor. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta e me faz cantar. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Se eu chorar, eu sei, meu consolo está nele que a morte venceu. Se eu cair, eu sei, me levantará na alegria do céu. A alegria do Senhor é nossa força. 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 A alegria do Senhor é a nossa força. Gislene, você quer fazer as considerações finais? É só tirar print, né? Falar que o encontro está sendo gravado, depois compartilha com alguém que você sentiu no coração que precisa de uma palavra sobre o Natal, talvez está tristinho, né? Ou precisa entender alguma coisa sobre o Natal, a verdadeira essência. Compartilhe com alguém para a gente ser, de fato, a boca certa para o ouvido certo, né? Tirar print, Marcos, para a gente não esquecer. Vamos lá. 1, 2, 3 e pronto. Agradecer a Josenira, que nos trouxe essa palavra, né? Muito obrigada, Josenira. E avisar que semana que vem é o último encontro do ano, então vamos fazer uma forcinha, né, para estarmos presentes. Semana que vem é o 80, encontro número 80. Merece uma comemoração especial, né? É verdade, hein? Uau! Eu já até sugiro o tema, fechamento de ciclos. Né? Eu acho que é um tema muito bacana para se falar, encerrando o ano, falar sobre fechamento de ciclo, que é uma coisa tão importante, esses fechamentos de ciclo na vida. A gente sempre precisa fechar um antes de abrir o outro, porque se a gente abre um ciclo com o outro sem fechar, sempre a gente costuma atropelar no próximo ciclo. Então, se alguém aí do grupo né, Gislene? Não sei se você quer falar, se o Márcio quer falar, se outra pessoa, ou de repente isso é só uma sugestão, né, gente? De repente outra pessoa quer falar alguma coisa. A gente tem que deixar o Espírito Santo falar para nós, né? Não nós. Então, porque eu estou falando isso porque eu tinha pensado em falar sobre isso e comecei a ler alguma coisa para falar sobre fechamento de ciclos. Mas aí eu estava numa tristeza para o Natal, eu não sei porque o Espírito Santo cutucou, vai falar da alegria do Natal. Aí, então, assim, eu estou falando desse fechamento de ciclo, mas deixa o Espírito Santo agir, é ele que sabe. E a palavra, ela vem para nós primeiro, né? Para depois a gente transbordar. Isso. E por isso que veio esse tema no seu coração, a alegria do Natal, né? A Aline levantou a mão, pode falar, Aline. Então, gente, eu queria só lembrar
Porque, assim, Natal é hora de reunir, né? De estar com a família. E, geralmente, família é um lugar muito bom, mas é um lugar de muita treta também, né? Então, assim, cada um pensa de um jeito. Às vezes acontece de algumas farpas também, né? Então, que a gente possa ter essa alegria, né, ativada dentro da gente, não deixar se porventura acontecer de alguma farpa sair de alguém, né, a gente não levar isso para o coração, a gente ter o discernimento, né, de separar o que é do outro e o que é da gente, entender que o outro, cada um tem o seu momento, né, a sua evolução, a sua expansão. Então, esses dias mesmo, aconteceu uma treta aqui, né, na minha família, com minhas irmãs. Então, assim, eu fiquei muito reflexiva esses dias todos, decidi me recolher e não falar nada, não retrucar, porque às vezes a gente tem essa vontade, né, de retrucar e de falar, mas e você que faz isso e isso. Então, assim, o melhor que a gente tem a fazer, né, é orar pelas pessoas, é entender que elas estão feridas também, né, e, e ter empatia, de saber que cada um tem o seu momento. Então, né, pensando nisso daí, uma coisa que eu quis trazer aqui, porque realmente está no meu coração, então que a gente se encha mesmo dessa alegria, né, desse espírito natalino e que a gente não deixe, né, que nada venha a tirar isso da gente, que nada venha a roubar essa alegria, né, essa, essa presença maravilhosa desse menino. Então era isso. Obrigada, Aline, pela contribuição e me fez lembrar de uma frase que a Josenira falou, né? Com Jesus não somos mais solitários, e sim solidários, né? E ser solidário não é só dar algo físico, né? É isso que a Aline falou, orar, né? Naquele momento ali que a pessoa, que você gostaria de julgar, ir ali e fazer uma oração pelaquela pessoa, né? Muito forte essa frase, né? Com Jesus não somos mais solitários, e sim solidários. Até anotei aqui, Josenira. Faz muito sentido, muito sentido. Ô, Márcio, pode fazer a oração final? Tá, vamos lá, vamos conectar com Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento agradecemos ao Senhor, Pai, por mais esse encontro, Pai, maravilhoso, Pai. Muito obrigado pela vida da Josenira, Pai, que trouxe essa palavra, Pai, que nos mostra, Pai, exatamente o verdadeiro significado do Natal, Pai. E foi o Senhor mandar, Pai, seu Filho unigênito, Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso, Pai. Que o Senhor possa abençoar o dia, Pai, de cada um, Pai, que está presente aqui, de cada família aqui representada, Pai. Que cada família aqui, Pai, possa ter um Natal abençoado, Pai. Que seja um Natal de paz, Pai. Um Natal onde, de fato, Pai, vozes possam se levantar, Pai, para poder mostrar, Pai, o verdadeiro significado do Natal. Que não fiquemos, Pai, somente na troca de presente, Pai. Que não fiquemos somente nessa questão comercial, Pai. Quem são os empresários não fique só focado nos negócios, enfim, Pai, que o Senhor possa, Pai, fazer, Pai, nascer dentro de nós, Pai, essa vontade, Pai, de estar cada vez mais próximo de Ti e agradecer, Pai, pelo Senhor ter sido o maior presente em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém. Amém
Josenira, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Vinícius, vi que você chegou aí, meu amigo. Um abração, viu? Vocês também, viu? Obrigado. Deus Eu peguei o abençoe final aqui da você. palavra. Benção. Obrigado Amém. e que Deus continue abençoando cada um de vocês. É importante que Amém. essa mensagem seja levada e aproveitem para levar o amor de Cristo. As pessoas estão sedentas nesse momento aí para receber aquilo que muitos ainda não conhecem. É isso aí. Obrigado. Façam todos um excepcional dia. Deus abençoe. Até o próximo encontro. Lembre-se, último encontro do ano. Não faltem. Vai ser memorável. Não tenho dúvida disso. Tá bom? E Feliz Natal, né, para E todos. Feliz Natal. Exatamente. Feliz Natal. Que alegria. Hoje estava lembrando do final do ano que a gente passou aí. Ah, é Isso aí. verdade. Um Que ano alegria se passou. Deus, a nossa força, né? Um ano, graças a Deus, né? É. Agarrado na mãozinha desse menino aí que está nos conduzindo para o Pai, né? Gente, que nós possamos também tirar um tempinho para fazer a retrospectiva do ano, né? A gente tem tanta facilidade de lembrar o que foi ruim e dificuldade de comemorar, de celebrar, né? De agradecer. Às vezes a gente agradece, mas assim, é uma coisa que passa tão mais rápido, aquilo que é bom, né? A gente se esquece com tanta facilidade. Então, assim, vamos tirar hoje, né? Um momentozinho aí para voltar no tempo, né? Fazer uma regressão, como a gente fala, e lembrar desde janeiro o que foi bom, né? Eu lembrei agora a virada do ano, passei lá na casa da Gi, foi muito gostoso. Então, assim, já começar lá no Réveillon, como que foi, né? E todas as coisas boas, todas as conquistas que a gente teve durante esse ano, né? Foi um ano de muita luta, de muita vitória, e eu mesma tenho muito que agradecer, porque, assim, foi de muito crescimento, de muito plantio, sabe? Principalmente, assim, com relação à minha carreira, com relação ao meu trabalho, né? E não é sobre mim, é sobre as pessoas que eu ajudo. Então, quando eu olho para trás, eu falo, caramba, quantas pessoas eu atendi, quantas pessoas eu ajudei a se levantar, a sair do sofrimento. Então, que a gente possa ter esse momento, né, de gratidão por tudo que foi. E mesmo as coisas ruins que aconteceram durante o ano, a gente possa agradecer por elas, porque elas vieram para nos ensinar algo. E aquilo que tem se repetido também, gente, aquilo que é ruim, que tem se repetido, é porque a gente precisa olhar, né, o que eu preciso aprender. Então, se perguntar, o que eu preciso aprender com esse desafio aqui que está vindo, e está vindo de novo, e veio outra vez. Então, né, que 2024 a gente possa parar de repetir os mesmos problemas da nossa vida, porque o problema, ele é uma coisa boa, né? Ele vem para ensinar. Então, que a gente possa ter essa mente aberta para isso, né? Se perguntar por que isso aqui está repetindo e agradecer. Nossa, como foi bom, né? Como foi bom. Que bom que eu pude ajudar tanta gente, que bom que isso aconteceu, que bom que eu conquistei isso, que eu comprei tal coisa, né? Vamos celebrar aquilo que foi bom e aquilo que não foi bom. Que tudo é ganho. O que eu falei, né? São tantas pequenas coisas que a gente, às vezes, acaba esquecendo das pequenas coisas de agradecer. A gente só lembra das grandes que não conseguimos. Mas na hora que você faz a lista de tantas pequenas coisas que aconteceram, né, você vê que a gente sai no lucro. Com certeza, a gente sai do ano com um lucro grande. Essa lista é muito poderosa, gente. Isso tem um poder de aumentar, assim, a frequência da gente absurda. Absurda. Então, é isso. Um ótimo dia para todo mundo, né? Vamos de retrospectiva. Preparar para 80, né? Nossa, muito bom, hein? Aí, é uma boa coisa, hein, Josenira? Já no 80, a gente fazer como se fosse essa confraternização mesmo de agradecimento, de gratidão, e cada um trazer aí o que anotou durante
durante a semana toda aquilo que aconteceu durante o ano. Isso, uma coisa boa, né? Vamos fazer isso, com certeza. Eu vou fazer o possível para estar presente, porque eu vou estar viajando e eu espero estar nós estamos programando de sair cedo, mas talvez eu vou sair 6 horas de onde eu vou estar, porque eu vou passar Natal fora. Provavelmente a gente vai sair 6 horas de lá, mas nesse horário capaz de eu poder participar.